Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Colômbia é liberada pela OIE e está livre de febre aftosa com vacinação. Casos de ferrugem asiática aumentam no período entre janeiro e fevereiro aqui no Brasil. Maiores valores para o PIB per capita, Produto Interno Bruto por habitante, está com os municípios agrícolas. Safra brasileira de soja, da temporada 2019-2020, tem potencial para atingir quase 30 milhões de toneladas. Jovens entram para valer no mundo do agronegócio. E você vai ver que as leis são as mesmas, mas o trabalho é mais pesado e não tem hora. O Agora Agro já está no ar. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia informou que o país alcançou mais uma vez o status sanitário de um país livre de febre aftosa com vacinação, depois de conhecer a carta enviada pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e a implementação da estratégia de diplomacia em saúde. A comunicação oficial da Organização Mundial de Saúde Animal, que confirmou que em 5 de fevereiro, a Colômbia goza do status de um país livre de febre aftosa com vacinação. Este é um anúncio muito importante para as 500 mil famílias de gado da Colômbia, porque abrem as portas dos mercados internacionais para exportação de carne. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia, entre janeiro e novembro de 2019, as vendas de carne bovina totalizaram mais de 16 mil toneladas, o que representou 55 milhões de dólares. Os casos de ferrugem asiática aumentam no período entre janeiro e fevereiro aqui no Brasil. E desta vez o alerta vem de produtores lá do Rio Grande do Sul. Só nos últimos 2 dias foram notificados 5 casos. Ao total já são 9 casos em 400 mil hectares da oleaginosa. E de acordo com o consórcio antiferrugem, até o momento foram registrados 90 casos pelo Brasil. Paraná é o campeão com 34 ocorrências. O primeiro foco da ferrugem asiática da soja em lavoura comercial na safra 2019-2020 foi registrado em Ubiratã, no oeste do estado do Paraná, ainda no mês de dezembro. Depois seguem os estados do Mato Grosso do Sul, com 24 casos, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, com 9, Goiás, 6 casos, Minas Gerais e Santa Catarina, também com 6 casos cada um, São Paulo e Rondônia, com 1 caso cada um. Por enquanto, não há nenhum caso registrado na região do Mato Piba. A chuva ajuda a proliferar os esporos da doença e fazer com que se espalhem. E com a estiagem, o Rio Grande do Sul sofreu menos, mas nas últimas semanas as chuvas retornaram e com ela casos de ferrugem. Os municípios que lideram o valor bruto da produção de algodão herbáceo, milho e soja apresentaram os maiores valores para o PIB per capita, quer dizer, o Produto Interno Bruto por habitante entre os principais municípios agrícolas. O estudo do Ministério da Agricultura cruzou os dados da classificação dos municípios pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, com o PIB per capita de 2017. Foram selecionados 20 municípios produtores de soja, milho, feijão, cana, café, algodão, arroz, cacau e laranja, que representam 59% do valor da produção do Brasil. O que nota-se é que estes municípios têm um PIB per capita mais de 2 vezes maior do que a média nacional, que é de R$ 31.834. Por exemplo, Campos de Julho, lá no Mato Grosso, apresentou um PIB per capita de 190 mil, 6 vezes maior que a média nacional. Sapezal, também no Mato Grosso, teve um PIB per capita de R$ 103 mil em 2018,
mais de 3 vezes o PIB per capita brasileiro. E outros municípios, como Diamantino, Novo Biratã, também apresentaram PIB per capita muito superior à média nacional. As regiões que lideram o valor da produção de algodão, milho e soja são as que têm gerado a maior riqueza no campo, indicado pelo PIB. Numa posição abaixo estão as áreas de cana-de-açúcar, feijão e laranja. As regiões com o mais baixo valor do PIB per capita são as áreas de café, cacau e arroz, com PIB per capita em cerca de 20% a 30% abaixo da média nacional. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a safra brasileira de soja da temporada 2019-2020, que tem potencial para atingir quase 30 milhões de toneladas. Jovens entram para valer no mundo do agronegócio. E você vai ver que as leis são as mesmas, mas o trabalho é mais pesado e não tem hora. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A safra brasileira de soja da temporada 2019-2020 tem um potencial para atingir por volta de quase 123 milhões de toneladas. Isso de acordo com a análise da Datagro Grãos. Se esse volume ele for realmente concretizado, ele vai representar um crescimento de 3% sobre o resultado da safra anterior. Segundo aponta o mais recente levantamento da consultoria agrícola independente, referente a 31 de janeiro, a área plantada com a oleaginosa no ciclo 2019-2020 está previsto aí por volta de 37 milhões de hectares. Isso significa dizer que há um avanço de quase 3% em relação à safra anterior. Por outro lado, a produtividade média está estimada em 3.319 quilos por hectare, um rendimento levemente abaixo da temporada passada. E agora eu vou conversar com Isabela Borraz Neres. A Isabela ela é zootecnista e ela pertence ao grupo da FAEG Jovem, através do projeto Agrotec Mais. Isabela, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para a gente falar de um tema interessante que é FAEG Jovem. Tudo bem com você? Tudo bem, senhor Antônio. Tudo bem com vocês, pessoal? Muito obrigado pela sua presença. Isabela, me diga uma coisa. Você é uma jovem, se formou agora recentemente, e você faz parte de um grupo no seu município, e aqui no estado de Goiás nós temos vários grupos de jovens voltados para o agronegócio, que na minha visão é a locomotiva brasileira, é quem impulsiona basicamente o progresso do nosso país, através da produção de carnes, de leite, de grãos e também geração de empregos e divisas para a nossa economia. O que é a FAEG Jovem? A FAEG Jovem, ela foi criada pelo sistema FAEG para promover a liderança, o empreendedorismo e a sucessão familiar desses jovens, para alavancar o nosso agronegócio, né? Como o senhor já falou, o agronegócio é o que está sustentando o Brasil hoje em dia, né? Então, esse projeto foi criado justamente para isso, para formar esses jovens, para dar continuidade nos projetos de pessoas mais antigas relacionadas com o agro. Bom, você é a responsável pelo seu grupo no município de Trindade, é isso? Isso. Sou coordenadora do grupo de Trindade. Você é coordenadora do grupo de Trindade. Trindade é um município aqui próximo a Goiânia, para aproximadamente aí 16, 17 quilômetros distante de Goiânia. No estado, quantos grupos de FAEG Jovem existem? Hoje, esse ano, estamos com 85 grupos aproximadamente. Isso daí dá mais ou menos quantas pessoas envolvidas? Não, depende, porque o que acontece? Cada grupo tem um limite de candidatos. Tipo, esse ano o limite é 20 pessoas.
Mas tá. tem grupos com menos e tem grupo com até mais. Bom, então dá mais ou menos aí, no mínimo umas 1.500 pessoas, 1.500 jovens envolvidos com isso aí. Sim, É muita gente. muita gente. Agora, dentro da FAEG Jovem, só tem veterinários, ou tecnista, agrônomo, ou tem outras profissões envolvidas nesse processo? Não, existem outras profissões envolvidas, está bem diversificado. Pessoas assim do direito, da administração, tudo relacionado assim que querem trabalhar no meio do agro. Mas não é só essas profissionais da área. Agora, cada grupo, ele faz um trabalho, ele representa um trabalho. Vocês fizeram um trabalho agora recentemente, parece-me que sobre segurança, é isso? Isso. Segurança no campo. A gente desenvolveu um aplicativo. Seu grupo? O grupo de Trindade. Desenvolveu um aplicativo que o foco principal é a segurança rural. Então, em parceria com a Patrulha Rural, a gente vai facilitar a comunicação do produtor com a segurança. O intuito é assim, ao baixar o aplicativo, o produtor vai fazer um cadastro e vai registrar, vai criar um banco de dados com maquinários, vai registrar a marca dos seus bovinos, defensivos, nota fiscal, todas essas informações, ele vai abastecer o banco de dados da patrulha. Então, quando acontecer algum roubo ou furto, entrando pelo aplicativo, ele vai selecionar aquele item que foi roubado ou furtado, descrever que dia que foi, horário, como que foi que aconteceu. Assim, automaticamente, a Patrulha Rural vai receber essa informação. Ele já vai fazer um BO da casa dele. Isso, vai fazer o BO já lá da propriedade rural. É interessante esse trabalho, hein? Agora, é óbvio que cada grupo fez um trabalho diferenciado, mas uma coisa que me chama a atenção. Vocês, por exemplo, do grupo FAEG Jovem, vocês têm condições de auxiliar um produtor, por exemplo, em dar uma condição, ensinar ele a fazer o que ele está fazendo de uma maneira melhor? Treinar esse produtor? Sim. Tem algumas pessoas do grupo que já são formadas, então, se entender do assunto, consegue atender o produtor, essa pessoa mesmo ir diretamente na propriedade solucionar aquele problema. Mas se caso os membros do grupo não conseguir, a gente consegue ter um contato mais rápido com o sistema da FAEG Senar e assim eles conseguem atender os produtores. Bom, então eu não sei se eu posso falar isso ou não, mas eu vou falar. Se você é um produtor rural aqui da região de Trindade, ou seja lá qual região for no estado de Goiás, se você tiver algum problema técnico, procure o pessoal da FAEG Jovem, ou então o Sindicato Rural, Isso, pode procurar o Sindicato Rural da região. Vocês têm uma parceria tranquila com o sindicato, né? O foco também do grupo é ter a parceria com o Sindicato Rural, para a gente fortalecer, né? Vocês também realizam palestras, técnicas, encontros, tudo isso? Sim. Os grupos de FAEG têm que fazer eventos técnicos e eventos sociais. Entendi. Entendido? Entendi. Bom, eu parabenizo, francamente, você jovem, e vocês que fazem parte do grupo FAEG Jovem, e eu tenho certeza absoluta que outros estados devem ter também esses grupos de jovens fazendo esse trabalho voltado para o campo. Você tem algum conhecimento disso? Se tem outro estado, em São Paulo, Paraná? Por enquanto, ainda não tem grupos formados, mas eles, assim, está sendo tão forte essa formação desses grupos aqui em Goiás que os estados de fora estão vindo aqui para entender como que funciona. Olha, então tá aí uma baita de uma oportunidade. Você que é jovem, e eu tenho certeza absoluta, em todos os estados da federação, tem a Federação da Agricultura, como nós temos a FAEG aqui, nós temos a FAESP em São Paulo e tantas outras aí nos outros estados. Seria interessante que você que é jovem partisse para o lado do agronegócio, porque o agro é o futuro do nosso país. Pode ter certeza absoluta disso. Já é e vai ser muito mais ainda. Bom, Isabela, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que foi um tema que vai mexer com muita gente. Se você que está nos acompanhando quiser bater um papo com a Isabela, perguntar como é que funciona, liga para ela. O telefone é 629-8214-8407. 98214-8407. Isabela, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pelo seu comparecimento no nosso programa e pode ter certeza que nossas portas estão abertas para vocês. O prazer foi meu, eu quero agradecer aí a oportunidade de poder apresentar o que é a FAEG Jovem para esse pessoal. Muito bom. Parabéns. Obrigada.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o trabalho urbano e o trabalho rural. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Dr. Sérbio Télio Tavares Vitorino. O Dr. Sérbio ele é advogado, especialista em direito e processo do trabalho. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o trabalho rural e nós vamos falar sobre o trabalho urbano. Será que tem diferença de um para outro? Como é que funciona um, como é que funciona outro? Ou a lei serve para todo mundo? Então nós vamos bater o papo, nós vamos tirar uma série de dúvidas justamente agora. Dr. Sérbio, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que esse tema é um tema muito importante e interessante, haja vista que nós temos aí muita gente trabalhando no campo e que está nos vendo agora. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e espero que nossos telespectadores fiquem satisfeitos. Bom, Dr. Sérbio, o que é o trabalho rural? É aquele desenvolvido em propriedade rural ou prédio rústico, certo? Aquele onde há a produção na terra de alimentos, criação de animais e etc. Bom, quando o senhor fala assim, propriedade rural, prédio rústico, ou assemelhado, é uma atividade de produção de gêneros alimentícios que vem da terra, criação de animais, tal. Mas se uma pessoa trabalha, por exemplo, faz de conta, não sou eu assim não, tá? Mas faz de conta que eu moro dentro de Goiânia, num condomínio fechado, e lá o meu lote, a minha área tem 10 lotes. É como se fosse uma chácara. E tem uma pessoa que cuida do jardim, que cuida ali, eu tenho uns pezinhos de fruta. Isso pode ser caracterizado como trabalho rural? Desde que haja produção, entendi, certo, com caráter econômico, aí já sim, passa a ser. Aí pode ser até, né, é considerado ou um, entre aspas, caseiro, ou, por exemplo, uma piscicultura, uma produção de animais, tipo granja, etc. Bom, dentro do trabalho rural existe uma regência legal. O que é essa regência legal? O trabalho rural é um trabalho que é caracterizado e regido por uma lei especial. A lei especial vigente é a lei número 5.889, criada no ano de 1973, e o decreto 73.624 de 1974. Sendo que em 1988, a garantia constitucional, a Magna Carta de 88, conferiu ainda mais direitos e garantias ao trabalhador rural. Bom, existe assim uma definição dessa lei? Sim, a lei diz que o trabalhador rural, o empregado rural, é a pessoa física que trabalha em propriedade rural ou em prédio rústico. Isso está na lei. Presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante salário. Daí nós temos que observar que o trabalhador rural, ele é um trabalhador vinculado, certo, a CTPS. O empregador necessariamente tem que assinar a sua carteira. Bom, o senhor tocou num ponto aí que eu gostaria de tecer um comentário antes da gente seguir. Carteira assinada de trabalhador rural. Eu conheço muita gente que trabalha sem a carteira e aí faz um acordo com o patrão. Olha, o senhor me paga mais e não precisa assinar minha carteira. Isso, grosseiramente falando, é um crime, não é não? Exatamente, Toninho. Primeiramente, é um prejuízo à sociedade, é um prejuízo ao trabalhador e à sua família, porque não garante os principais direitos, certo, previdenciários e trabalhistas a este trabalhador.
Quer dizer, nesse caso de não assinar a carteira e fazer um acordo ali entre os dois estão sendo, vamos dizer, lesados, né? O trabalhador, porque pode acontecer um acidente com ele, e aí ele vai ter que garantia? Nenhuma. Nenhuma. O patrão, por outro lado, amanhã o empregado sai, briga com ele, vai na justiça, fala, não, eu trabalhei tantos anos aqui e ele não me pagava, não assinava minha carteira. Exatamente, Toninho. Nós temos que lembrar que a reforma trabalhista veio para evoluir os direitos trabalhistas. Porém, infelizmente, muitos empregadores ainda insistem em descumprir o mínimo, o razoável, aquilo que está garantido nas leis que eu aqui falei e no artigo 7º da Constituição Federal. Esse livrinho que todos nós devemos ter em casa e lê-lo. Doutor Sérbio, uma outra coisa que me preocupa em relação a trabalho rural. Eu contratei um funcionário, um exemplo, vou pagar para ele lá R$2.000 por mês para ele trabalhar na minha fazenda. Eu não tenho fazenda não, sabe? Mas faz de conta que ele vai trabalhar na minha fazenda. E trabalho rural é o seguinte, é sábado, domingo, segunda, terça, à noite, de madrugada, a égua pariu de madrugada, eu tenho que ir lá ver, a vaca enroscou no arame, enfim. São esse trabalho fora de hora. Como é que funciona isso aí? Antônio, primeiramente, é importante que o trabalho rural seja garantido, e ele tem leis para isso. Então, jornada de trabalho é 8 horas por dia. Tem um intervalo? Sim, pode ser de 1, 2 horas ou até menos, desde que esse acordo seja escrito ou seja costume da região. O trabalho excepcional, como o extraordinário, como você disse, é pago com horas extras e com adicional de 50% no mínimo, vai depender da convenção coletiva do acordo coletivo. Evidentemente que, com a reforma trabalhista, permite-se até a compensação de jornada. Se ele teve que ajudar num par de uma vaca às 10 horas da noite, compensa-se essa jornada extraordinária num dia a seguir, na outra semana ou no próprio mês de descanso. Pode fazer isso, então? Pode fazer isso, desde que haja um acordo escrito preferencialmente. Por quê? Caso contrário, terminará-se-á nas barras da justiça. Bom, então, antes de assinar um contrato, de assinar uma carteira, é prudente e é necessário que as duas partes sentem-se, conversa, acerta, passa para o papel. Exatamente. Toda relação contratual de emprego necessariamente, ou melhor, é louvável que haja o contrato de trabalho, mesmo o rural, porque a gente sabe que o rural tem pouco estudo, normalmente. Então, pactue-se, registre isso em documento, que é o contrato de trabalho. Bom, mais ou menos quantos funcionários hoje, quantos milhões de trabalhadores, o senhor tem uma ideia que a gente tem no Brasil, com carteira assinada? Segundo o CPEA, dados do IBGE de 2017, são 18 milhões de trabalhadores. Esse dado foi extraído da folha digital do TST, agora recentemente. Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente, Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Sérbio, principais direitos do trabalhador rural. O trabalhador rural, de acordo com a Constituição Federal de 88, hoje, atualmente, possui os mesmos e equiparados direitos ao trabalhador urbano. Os principais direitos são garantia de um salário no mínimo nacional, jornada de trabalho de 8 horas dia, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Evidentemente que, havendo um pacto de jornada menor, o salário será proporcional. E se houver uma jornada maior, haverá a possibilidade, haverá o ganho da hora extraordinária com 50% no mínimo de adicional, podendo, como eu já disse, a compensação de jornada em período de descanso. Bom, aí eu volto um outro ponto aqui que eu gostaria de comentar. Propriedade rural, fazenda leiteira, fazenda que tira leite. Tira leite 365 dias por ano. Natal, Ano Novo, feriado, Dia Santo e tudo mais. Tudo isso tem que constar no papel.
Sim, mas mesmo assim, o trabalhador deverá gozar, no mínimo, um dia de semana de descanso. Como eu disse, há vários direitos, estão no artigo 7º da Constituição, principalmente. Então, a jornada, o direito ao descanso deve ser dado ao trabalhador, mesmo em condições como a que você disse, do trabalhador da pecuária, leiteira. Ou seja, o empregador tem que contratar, um substituto para o dia semanal de descanso. Tá certo. Bom, infelizmente, se a gente for tocar essa conversa aqui, nós vamos ficar aqui um bocado de horas. Eu gostaria de convidar o senhor, doutor Sérvio, para o senhor voltar o mais rápido possível aqui, para a gente falar de outros pontos, por exemplo, adicional noturno. E eu sei que tem muita coisa voltada ao trabalhador rural e, principalmente, nós temos aqui muitas informações sobre uma série de assentamentos que nós temos aqui no Brasil e já recebemos informações que tem uma série deles com alguns problemas. E eu tenho certeza que o senhor vai poder esclarecer ou tirar dúvida desse público muito grande que tem nesse nosso país. Ok? Ok, eu agradeço e estou à disposição. Tá ok. Se você tiver interesse em tirar alguma dúvida com o Dr. Sérvio, anota o telefone dele. É 62 39 45 51 20. Eu vou repetir. 62 39 45 51 20. Doutor Sérvio, muito obrigado. E nós aguardamos o senhor aqui mais vezes, ok? Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A aprendizagem não ocorre quando se tem todas as respostas, mas quando se convive com as perguntas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.